paz do Senhor Jesus Cristo, aqui sou o irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos enfatizar para os irmãos e deixar uma mensagem extraindo verdades eternas, bíblicas e espirituais que estão escrito na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Antes de começar a falar do amor de Deus, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. Vamos ler em Abacuque capítulo 3, versículo de número 13. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Feriste o cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Selá. Nós vemos que em Abacuque capítulo 3 em diante, mas vamos frisar o versículo número 13, nós vemos que Abacuque canta, faz uma oração em forma de louvor e adoração em favor de Israel. Agora você vê que o próprio Abacuque disse que tu saíste, significa que Deus saiu para salvamento, salvar o teu povo. Que povo que é esse que Abacuque fala? Abacuque fala simplesmente, literalmente, enfaticamente, sobre a nação de Israel. Então aplicamos literalmente para a nação de Israel, que Deus saiu para salvar, libertar Israel. Segundo, aplicamos espiritualmente para a igreja. Esta é a forma correta de interpretação bíblica. Interpretamos de maneira literal para Israel. Espiritualmente, aplicamos para a igreja. Primeiro. Segundo, você vê que Deus saiu para salvamento, para salvar o seu ungido. Que ungido que é este que Abacuque fala? Abacuque fala desse ungido, que no original hebraico significa Messias. Abacuque diz literalmente que Deus saiu para salvar, dar salvamento e livrar o ungido, que é o Messias, que é Cristo, que Abacuque diz. Então aplicamos de maneira que é Cristo e aplicamos também de maneira espiritual também. A mensagem bíblica deste que estamos enfatizando, irmão, estamos extraindo 4 verdades bíblicas e espirituais em um versículo. Estamos falando que Deus, como Abacuque diz, ele saiu para salvar segundo o seu ungido, que é Cristo, que é o Messias. Agora, terceiro, Abacuque diz que Deus feriu o cabeça da casa do ímpio. Quem é esse cabeça da casa do ímpio? Abacuque enfatiza que o cabeça da casa do ímpio Deus feriu. Tu feriste. Feriu o cabeça da casa do ímpio. O cabeça da casa do ímpio é Satanás, o melhor imitador de Deus. Assim como Satanás, ele é, aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 13, a terceira parte desse versículo, o cabeça da casa do ímpio, sendo ele um melhor imitador de Deus. Cristo, como Paulo diz, em Efésios capítulo 5, versículo 23, marido, o marido é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Cristo o salvador do próprio corpo. Então enfatiza que o contraste, que o cabeça da casa do ímpio é Satanás, que é o melhor imitador de Deus, imitando Cristo, o cabeça da igreja, como Paulo disse, que lemos em Efésios capítulo 5, versículo 23. Aqui e fala acerca também a quarta, falando sobre interpretação literal e interpretação espiritual. Descobrir-se os fundamentos até o pescoço. Aqui, por irmãos, meus queridos e amados irmãos, quando for fazer uma leitura e pregar dentro de um versículo, nós vamos extrairmos dentro desse versículo 4 verdades. Falamos acerca, não vou muito me ater, muito que os irmãos estão entendendo. Falamos que o povo que Deus saiu para livrar é Israel. Aí aplicamos literalmente para Israel, segundamente para a igreja. O ungido é Cristo, o cabeça da casa do ímpio é Satanás. E o quarto
e o quarto aqui, vamos deixar para os irmãos só ter uma ideia de como elaborar uma mensagem bíblica. Aquilo que for aplicado a Israel, nós temos que aplicar a Israel. Aquilo que é aplicado à igreja, nós temos que aplicar para a igreja. Primeiro, quando o texto trata especificamente da nação de Israel, nós aplicamos literalmente para Israel. E segundo, tiramos verdades eternas, bíblicas e espirituais e aplicamos na esfera secundária, espiritualmente falando, para a igreja. Que nem Deus saiu para, como Abacuque disse nessa oração em favor de Israel, ele saiu para salvar Israel, para salvar o Messias, feriu a cabeça da casa do ímpio, que é Satanás, e descobriu os fundamentos até o pescoço. Selá. A palavra Selá literalmente significa pausa. Os irmãos entenderam? Significa, dentro dessa mensagem, 4 verdades bíblicas e espirituais dentro de um versículo. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. Dentro desse versículo extraímos 4 verdades, explicamos para os irmãos entender de maneira como se aplica literalmente quando a Bíblia fala literal, e quando você extrai verdades espirituais e aplica espiritualmente à igreja. Shalom Adonai do seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares.